Som. Som. Meus queridos e amados irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Muitos irmãos vão perceber que nós estamos voltando a esse texto. Outros não vão perceber, mas eu acabei de falar, não é? Vamos voltar a essa série, vamos terminar hoje essa série, porque o ano está acabando, então estamos acabando com tudo aquilo que está faltando, não é? Estamos terminando as séries, os estudos. Convido você a me acompanhar, por favor. Quero ler do versículo 1 até o versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade, o amor. Amém. Meus irmãos, nosso relacionamento com Deus, ele é dinâmico, ele é crescente, até que um dia se torne palpável, quando nós não mais necessitaremos da fé, porque nós o veremos como Ele é, nós o veremos face a face. É sobre esse relacionamento dinâmico e crescente que Pedro ele está falando em sua segunda carta. Nós já vimos como ele está se dirigindo aos mesmos crentes que ele se dirigiu na primeira carta, irmãos que estavam dispersos, irmãos que por causa da fé estavam sendo perseguidos, e muitos estavam experimentando a triste realidade de ficar ou de se tornar abalado na fé. Muitos consideraram provavelmente a possibilidade de voltar atrás a algumas práticas da antiga fé. E quando Pedro escreve a primeira carta, ele escreve para estimular aqueles irmãos a permanecerem firmes até o fim, mostrando para eles, assim como para nós, que todo aquele que está em Cristo, ele é um peregrino e forasteiro neste mundo. Pedro, ele escreve a segunda epístola mostrando sobre essa realidade enquanto peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós estamos em um relacionamento dinâmico com Deus. É um relacionamento tão dinâmico que ele conduz esse relacionamento a um crescimento. Nós somos chamados a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É assim que ele termina o capítulo 3, versículo 18 dessa carta. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabedores de que esse crescimento só é possível porque Deus fez uma obra em nós. Somente aquele que experimentou a dádiva da salvação experimenta esse crescimento em Cristo Jesus. Não apenas esse crescimento, mas esse chamado. É o que ele diz no versículo 3 e versículo 4, que nós nunca conseguiríamos obter esse crescimento em direção à vida e à piedade se não fosse concedido a nós. Ele nos concedeu todas as coisas que estão relacionadas à vida e à piedade, no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A partir do que Deus fez, a partir daquilo que Deus fez e ainda tem feito, ao nos capacitar, meus irmãos,
para vivermos esse crescimento dinâmico, constante com Ele, Pedro, ele vai mencionar 8 qualidades. Na verdade, podemos chamar de 8 virtudes que ele escreve no texto do versículo 5 até o versículo 7. E ele diz que essas qualidades, essas virtudes, elas têm que estar, elas precisam estar presentes na vida de cada crente, mas não apenas presente, aumentando cada dia mais. É o que ele vai falar no versículo 8. Nós vamos ler depois. Mas nós não pensamos nas 8 qualidades. Eu não sei se você está atento. Nós pensamos em apenas 7. Nós pensamos em apenas 7 virtudes. Faltou a última. Nós paramos no versículo 7, no final, quando diz: acrescente a piedade, a fraternidade. E nós paramos aí. Nós paramos, meus irmãos, porque houve a necessidade, eu creio, de darmos uma pausa. E nós demos uma pausa de 5 domingos. E durante 5 domingos, Deus levantou a nossa cabeça e nós olhamos para os céus para contemplarmos o agir do Senhor em nossas vidas, o agir deste oleiro bondoso, soberano, amoroso, que está conduzindo as nossas vidas por meio dos acontecimentos, para que possamos crescer na dependência dEle. E depois desses 5 domingos, nós voltamos, porque agora nós voltamos a pensar sobre aquilo que depende de nós. Deus nos pede algumas coisas. Deus nos pede um estilo de vida. Deus nos pede um alvo, um foco para vivermos. Deus nos concedeu propósitos da nossa existência. E nós vimos que enquanto Ele pede, Ele está de forma soberana usando todos os acontecimentos para nos moldar, para nos aperfeiçoar. E hoje nós estamos retomando e vamos finalizar essa série de 2 Pedro que nós chamamos Crescei. Há uma única lição de hoje. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque nós estamos saindo de 5 sermões devocionais. E estamos voltando para um sermão que ele é doutrinário. Ele está fundamentado na sã doutrina. Não que os textos devocionais também não estão. Mas aqui há um ensinamento do apóstolo Pedro para a igreja, que toda a igreja, de todos os séculos, de todas as épocas, precisam se atentar, porque precisam buscar em suas vidas. E a lição de hoje, meus irmãos, ela é muito prática, ela é muito clara, ela não é difícil, uma criança pode entender. E qual é a lição de hoje? Se esforcem para acrescentar a fraternidade, o amor. Ué, pastor, é o que está no texto? É. Se esforcem para acrescentar a fraternidade, a Filadélfia, a irmandade, a vida em comunhão com os irmãos. Acrescentem o amor. Mas antes de mencionar esse último acréscimo mais excelente, que é o amor, Pedro, ele havia dito: acrescentem a piedade de vocês à fraternidade. Ou seja, Pedro havia dito que nós devemos acrescentar, em nossa busca por uma vida piedosa, nós devemos acrescentar a vida fraternal. Sabe por quê? Porque se nós não acrescentarmos em nossa busca por piedade a fraternidade, a nossa piedade será uma falsa piedade, será uma piedade de monastério, em que eu me afasto dos pecadores para ser santo. É aquela falsa piedade dos religiosos. Por isso que Pedro, de uma forma muito sábia, conduzido pelo Espírito Santo, ele diz: acrescentem a piedade de vocês à fraternidade. Porque essa é a piedade bíblica. Nós podemos, meus irmãos, facilmente ser levados ao falso entendimento que quanto mais piedoso, mais longe dos pecadores eu devo estar. Isso é falso.
Jesus nunca agiu assim. Os religiosos sempre agiram assim. Jesus não. Por isso, queridos, que na perspectiva do Espírito Santo e não do homem, nós vimos hoje pela manhã o caminho do homem e o caminho de Deus. Na perspectiva do Espírito Santo e não do homem, Pedro escreve: acrescentem à piedade de vocês o convívio com os irmãos de fé. Nós podemos chegar a algumas conclusões iniciais com essa verdade que nós já observamos. A primeira é que o crescimento na verdadeira piedade não me afasta dos irmãos, pelo contrário, me aproxima. Você entendeu? A verdadeira piedade não me afasta dos irmãos, me aproxima. Uma outra conclusão que nós podemos chegar é que o crescimento na verdadeira piedade não diminui o meu apreço pela igreja, pelo contrário, aumenta. Uma terceira conclusão verdadeira é que o crescimento na verdadeira piedade, ele não me eleva como mais santo diante dos irmãos, pelo contrário, quanto mais piedoso, eu me vejo mais pecador em relação aos meus irmãos. Foi exatamente o que Paulo escreveu: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Irmãos, em Cristo Jesus, o nosso Deus, nós temos a experiência no amor, nós temos a essência do amor e nós temos a referência do amor. E eu quero explicar isso rapidamente para os irmãos. Em Cristo Jesus, nós temos a experiência no amor, porque nós experimentamos o amor de Deus quando nós somos salvos, alcançados por Cristo Jesus. Paulo escreveu aos Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quem está em Cristo experimentou o amor de Deus. Se você é um cristão convertido a Jesus, você experimentou o amor de Deus. Mas não apenas isso. Se você é um crente em Jesus Cristo, você tem a essência do amor. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem como fruto do seu caráter o amor. Se Deus é amor e habita na igreja e habita nos salvos, a essência do verdadeiro amor também nos foi concedida. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você é crente em Jesus Cristo, você não tem apenas a experiência no amor de Deus. Se você é um crente em Jesus Cristo, você não tem apenas em você a essência do amor de Deus. Se você é um crente em Jesus Cristo, você tem diante dos seus olhos a referência do verdadeiro amor. Eu lhes dou um novo mandamento, disse Jesus, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Referência. Que também vocês amem uns aos outros. João 15:9. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Meus irmãos, quando nós fundamentamos a nossa vida nessas verdades, pelo menos a nossa mente, nós conseguimos entender o que Pedro está querendo explicar para eles, o que Pedro quis ensinar para a igreja, que quando nós buscamos a piedade bíblica, o Espírito Santo, ele irá direcionar os nossos corações para a vida em comunidade. Isso é obra do Espírito Santo. Pastor, mais do mesmo, mais do mesmo. E Deus está usando todos os acontecimentos, todos os detalhes para nos aperfeiçoar no amor de uns para com os outros. Todas as coisas, vocês estão entendendo? Todas as coisas. Os detalhes, Deus está usando para nos aperfeiçoar no amor. Mas é interessante porque quando Deus faz isso, quando Deus nos chama a piedade, e Deus nos ensina que
à piedade nós devemos acrescentar a fraternidade, irmãos, não fica só nisso. Sabe por quê? Porque Deus não é glorificado apenas pelo fato de estarmos em comunidade. Deus não é glorificado apenas pelo fato de estarmos envolvidos com a agenda da igreja. Deus não é glorificado pelo fato de nós participarmos dos eventos da igreja. Deus não é glorificado somente nisso. Aí Pedro vem e diz: acrescentem à fraternidade o amor. Aí Deus é glorificado. Fraternidade pela fraternidade nós encontramos em muitos lugares. Acrescentar o amor à fraternidade, aí Deus é glorificado. E eu quero dar alguns motivos principais para os irmãos. Primeiro, porque é possível estar ativo nos eventos da igreja e apagado no amor. É possível estar ativo nos eventos da comunidade e estar apagado no amor. Uma segunda razão, um segundo motivo, é porque é possível estar ativo no conhecimento da doutrina correta e estar apagado no amor. E os irmãos de Éfeso acabaram de gritar: é verdade. Sabe por quê? Porque eles ouviram de Jesus isso. Vocês são zelosos na doutrina, mas vocês deixaram o primeiro amor. Há uma última razão que eu gostaria de destacar, e é apenas redundante. É possível servir a Deus e servir aos irmãos, estando apagado no amor a Deus e apagado no amor aos irmãos. Então, por que, meus irmãos, nós precisamos acrescentar? Na verdade, o texto bíblico nos ensina a nos esforçarmos. Nós precisamos nos esforçar para acrescentar a vida fraternal, a vida em comunhão, a vida com os irmãos. Nós devemos acrescentar o amor por um motivo principal. Um motivo principal que eu gostaria de defender pelas Escrituras, que eu creio que muitos confundem com maturidade cristã. Eu não quero defender como maturidade cristã. Eu quero defender como evidência de salvação. O amor, ele nos identifica como filhos de Deus. O amor, ele não vem da maturidade cristã. O amor, ele é evidência de que nós somos filhos de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos. 1 João 4, 7 e 8. Você pode abrir lá se você quiser. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Michael Green, ele disse algo muito interessante sobre isso. Ele disse que o amor de Deus é despertado não por aquilo que somos, mas sim por quem Deus é. Tem a sua origem não no objeto, mas no agente do amor. E ele diz assim: não é que nós sejamos amáveis, mas sim que Ele é amor. E se Ele é amor, nós somos identificados com Ele quando nós amamos. Por isso que João vai dizer: quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama quem? Os seus irmãos. Quem não ama a igreja não conhece a Deus. O amor que Pedro menciona como a última de uma série de 8 virtudes é fruto da fé em Deus. Preste atenção, ele começa o versículo 5 falando da fé. Acrescentem à fé que vocês têm a virtude. E ele termina com amor, no versículo 7. O amor é a maior evidência da fé. O amor é a maior evidência de que nós estamos na fé.
E esse amor é a prova irrefutável de que nós somos discípulos de Cristo. Jesus disse isso. João registrou, João 13, 34, 35. Preste atenção, querido, minha querida. O amor é a confirmação, o último e decisivo argumento que de fato pertencemos à família de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Eu não estou falando algo da minha cabeça. Eu estou apenas mencionando o que João disse e nós lemos. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama quem? Seus irmãos. E nós estamos falando do verdadeiro amor. Nós não estamos falando do amor falsificado. Nós não estamos falando do amor maculado. Nós não estamos falando do amor humanista. Nós estamos falando do verdadeiro amor. E sabe quem é a referência do verdadeiro amor? Cristo. Cristo Jesus. Esse amor que nós devemos acrescentar à fraternidade. Esse amor que nós precisamos acrescentar à fraternidade, ele não se ressente do mal sofrido. Ele não arde em ciúmes. Não tem invejas. Ele não busca seus próprios interesses. Ele não é orgulhoso. Ele não retribui mal com mal, mas ele vence o mal com o bem. Ele é paciente, compassivo. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor que Pedro diz que nós devemos acrescentar à fraternidade. Esse é o amor que glorifica ao Senhor. E uma observação muito importante, irmãos, muito importante, é que na prática, esse verdadeiro amor, ele floresce no compromisso do cristão com a igreja local. Esse amor, ele se destaca, ele não apenas, ele é evidenciado no sentido de florescer, ele se destaca no convívio do cristão com a igreja local, com a comunidade. O contrário também é verdadeiro. O verdadeiro amor, ele esfria quando o cristão deixa de ter compromisso com a igreja. Um dos maiores, eu não vou usar um outro termo, um dos homens, dos grandes referenciais que nós temos hoje, quando nós falamos sobre igreja, quando nós falamos sobre igreja bíblica, igreja saudável, é o pastor Mark Dever. Muitos pastores sérios reconhecem o seu ministério como aquele que tem falado de forma bíblica sobre a igreja. E ele disse algo na sua experiência, e eu quero reforçar que foi a experiência dele com a igreja local dele. Não é a minha, mas é a dele. Mas eu quero mencionar algo que ele disse. Ele disse assim, abre aspas, há uma diferença perceptiva entre os crentes consumidores e os crentes provedores. O crente consumidor, ele evita os relacionamentos, ele evita o envolvimento e o compromisso com o povo de Deus. O cristão provedor, ele vê a igreja mais como uma família do que como um evento. Foi o pastor Mark Dever que disse, não eu. Eu só concordo com ele. Duas possibilidades práticas quanto a esse amor na igreja. Primeira possibilidade, assim como a segunda, são duas afirmações. Primeira possibilidade, pastor, eu não consigo amar a Deus. Eu não consigo amar nem a Deus e nem a igreja. Essa é uma possibilidade no meio do povo de Deus. Eu não consigo amar a Deus e nem a igreja. Se esse é o seu caso, meu querido ou minha querida, peça para que Deus salve você do inferno. Peça para que Deus liberte você e te salve da condenação eterna. Peça que o Espírito Santo te visite com poder
e transforme você de uma criatura para filho de Deus. Sabe por quê? Isso é um milagre. E enquanto eu estou falando, o diabo está tentando afetar a sua mente para que você discorde dessa verdade bíblica. Crentes vivos são ativos, mas nem todos aqueles que estão aparentemente ativos estão vivos. Porque quem está na videira, disse Jesus, João capítulo 15, ele ama a Deus e ama os seus irmãos. Quem está na videira, que é Cristo, ama a Deus e ama os seus irmãos. Pastor Jaime Dunlap, no livro Comunidade Cativante, ele, olhando para o que João escreveu, ele disse: para João, o amor entre os cristãos não é um sinal de maturidade, mas de fé salvífica. João não cria que o amor a Deus, que é visto no amor aos irmãos, porque quem diz que ama a Deus e não ama os seus irmãos é mentiroso. João disse isso. Porque para João o amor, ele não é um sinal de maturidade, é um sinal de fé salvífica. Mais uma vez, 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas há uma segunda possibilidade. E a segunda possibilidade também é uma afirmação. Pastor, eu não consigo amar assim, como Deus deseja. Mas o Senhor sabe que eu amo. E eu amo os meus irmãos. Pastor, eu não consigo amar a Deus como eu deveria. Nem os meus irmãos. Mas Deus sabe que eu amo. E amo os meus irmãos. Se essa é uma afirmação na sua vida, calma. Calma. Porque o Senhor, Ele está trabalhando. 5 sermões que nós ouvimos. O Senhor está trabalhando para remover de nós mesmos. E para evidenciar cada vez mais em nós o amor que Ele nos deu, para que manifestemos aos nossos irmãos. 2 Coríntios 5,15 diz: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Meus queridos, não é interessante? A primeira qualidade é a fé, que nós já recebemos, enquanto a última é o amor, que deve ser acrescentado à fraternidade. Mas a Bíblia diz que ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. 1 Coríntios 13, 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém o maior deles é o amor. Agora eu quero dizer uma palavra aos meus irmãos desta amada igreja. Eu tenho visto como muitos irmãos têm se esforçado para manifestar este amor. Principalmente quando algum irmão está passando por alguma dificuldade, nós percebemos claramente o cuidado, o carinho, a atenção, o amor dos irmãos. Louvado seja Deus por isso. Entretanto, a nossa referência é a excelência. A nossa referência é Jesus Cristo. Joe Owen, ele disse: um senso do amor de Cristo na cruz está na base de toda mortificação verdadeira do eu. E ele dá um conselho ao seu povo. Ele diz assim: encha suas afeições com a cruz de Cristo,
para que não haja espaço para o pecado. Encha suas afeições com a cruz de Cristo, para que não haja espaço para o pecado. Na cruz de Cristo nós temos a maior manifestação do amor de Deus. Prestem atenção, queridos. Não se dispersem. Na cruz nós temos a maior manifestação do amor de Deus. Encha suas afeições da cruz de Cristo, para que o pecado não tenha espaço no seu coração, inclusive o pecado de não amar o meu irmão. Você sabia que não amar o irmão é pecado? Ah, pastor, mas o senhor viu o que aconteceu? O senhor viu o que ele fez? Você viu o que ela fez? Não. Essas coisas, elas influenciam, elas não são determinantes. O que determina é a palavra de Deus. Eu nunca poderei dizer para o Senhor: Senhor, eu não perdoei aquele irmão, porque... Senhor, eu não amei aquela irmã, difícil, porque... Eu nunca poderei dizer isso para o Senhor, sabe por quê? Porque Ele me amou. E nós sabemos como, quando nós ainda éramos pecadores. Diante disso, queridos, é tempo de nos esforçarmos ainda mais para crescermos em relacionamentos espiritualmente intencionais. Eu quero apenas mencionar alguns textos, preste atenção na palavra de Deus. E eu quero deixar isso muito claro para os irmãos, preste atenção na palavra de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, que recebeu a autoridade de Cristo para lançar os fundamentos da igreja e edificar sobre a igreja, Paulo disse aos irmãos de Tessalônica: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de vocês, de uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 13:12. Nós temos um outro apóstolo, o apóstolo João. Deus deu a João a autoridade para lançar os fundamentos, na verdade o fundamento que é Cristo. João disse: nisto conhecemos o amor. Esse é o meu texto preferido em relação à igreja. Sabe por quê? Porque é o meu maior desafio. João escreveu: nisto conhecemos o amor, 2 pontos. Ele vai explicar como. Que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3:16. Pastor, o senhor está falando uma utopia. Não. Eu estou falando das Escrituras. Só é utopia para quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Para quem crê, não é utopia, é fato, é bênção, e é o alvo de Deus para as nossas vidas. Igreja Batista Apacentar. Pedro disse em sua primeira carta: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingindo, amem intensamente uns aos outros de coração puro. 1 Pedro 1:22. Warren Wiersbe, ele estava correto quando disse que a prova de que o indivíduo é salvo não é a sua declaração de fé, mas o seu progresso na fé. A prova de que o indivíduo é salvo não é a sua declaração de fé, mas é o seu progresso na fé. E é sobre esse progresso na fé que Pedro está falando ao mencionar essas qualidades e essas virtudes. Eu convido você a, juntamente comigo, ir para o versículo 8, de 2 Pedro capítulo 1, de 8 a 10. No finalzinho do 7, ele diz: a piedade acrescenta a fraternidade o amor. Versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto,
e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pedro não está indicando que nós devemos ter essa qualidade, essas qualidades em sucessão. Eu tenho essa, agora eu vou acrescentar essa. Eu tenho essa, agora eu vou acrescentar essa. Não, nós devemos cultivá-las, todas ao mesmo tempo. E elas precisam crescer em nós, elas precisam se desenvolver em nós. Eu estou caminhando para o fim. Ele disse que essas qualidades, estando em nós e aumentando em nós, demonstrará que estamos ativos e frutíferos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que isso significa na prática? Significa que se essas qualidades, elas não estiverem presentes e crescendo, nós estamos inativos e infrutíferos no conhecimento de Cristo. E como ele termina a epístola? Crescei em Cristo. Esse é o propósito de nossa peregrinação neste mundo, crescer em Cristo. E com isso, meus irmãos, com esse crescimento, nós daremos testemunho aos descrentes que a vida de Cristo em nós, ela é transformadora, enquanto nós estamos aguardando a sua vinda. Essa é a nossa esperança, eu falei sobre isso hoje de manhã. Sabe qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. Amém, irmãos? Por que ter medo da morte? Por que temer a morte? Por que amar este mundo? Por que desejar coisas que não têm valor eterno? Por que não amar o que Deus ama? Os irmãos vão se lembrar foi uma oração que nós fizemos aqui domingo de manhã, creio que foi feita pelo irmão Sandro. E o irmão Sandro orou: Senhor, nos ajude a amar o que o Senhor ama. E você sabia que Deus ama a sua igreja? Você sabia, minha irmã, meu irmão? Deus ama a sua igreja. Mesmo com todas as falhas dos crentes, sim. Sim. Eu convido você, para terminarmos este culto, convido você a lermos o mesmo texto que nós iniciamos o culto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios 13, versículo 4. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas vão desaparecer. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, porém o maior deles é o amor.
Que o Senhor nos ajude a crescermos nessas verdades, enquanto nós aguardamos o dia em que nós veremos aquele que é perfeito. Amém, irmãos? Eu não sei se você tem aguardado este dia. Eu aguardo esse dia todos os dias. Um dia nós veremos aquele que é perfeito. Enquanto isso, que o perfeito seja o nosso alvo, enquanto vivemos esse tempo de imperfeições, como povo de Deus. Amém? Convido você a orar a Deus. Aquela oração que é uma resposta ao que Deus disse. Aquela oração que é uma resposta ao que o Senhor falou com você. Fale com o seu Deus, que te amou, te ama. Fale com o seu Deus. Senhor, somos teu povo, filhos do Senhor, eleitos, antes da fundação do mundo, para a glória do teu nome. O Senhor nos via, ó Deus, antes de todas as coisas serem criadas, e não apenas o Senhor nos via, o Senhor conduziu a nossa vida para que um dia o Senhor revelasse o teu Filho a nós, e nós experimentássemos o amor do Senhor, e nós experimentamos o amor do Senhor em Cristo Jesus. Mas nós também, ó Deus, recebemos a essência deste amor quando o teu Espírito, ele foi nos dado. E o Senhor colocou diante dos nossos olhos, da tua igreja, o teu Filho, o nosso Cristo, o nosso Redentor, como grande referencial para as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor, como pastor dessa igreja, o Senhor que vê o que eu não vejo, o Senhor que conhece o que eu não conheço, o Senhor que sabe o que eu não sei. Senhor, venha sobre nós e nos ajude, Senhor, a darmos evidências de que nós estamos em Cristo e que somos esse povo, que recebemos do Senhor uma vocação. Ó Deus, nos ajude a vivermos de modo digno dessa vocação a que nós somos chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, nos esforçando para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Há um só Deus que está em todos os que creem e age em todos os que creem, apesar dos que creem. Senhor, venha nos buscar, Senhor. Apresse a sua vinda. Eu sei que o Senhor deseja salvar muitos ainda, Senhor, mas apresse a sua vinda. Senhor, nos leve para junto do Senhor. Senhor, não faz sentido, Senhor. Não faz sentido vivermos tantas coisas pequenas neste mundo que removem a alegria que nós temos no Senhor. O sangue de Cristo foi derramado pela sua igreja e nós, por questões tão pequenas, tentamos desfazer o que é impossível desfazer, que é a unidade. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tenha misericórdia de nós. Ah, Senhor, venha com teu poder e remova para a tua glória tudo aquilo que tem roubado a glória do Senhor na vida dos meus irmãos,
na vida da tua igreja, não apenas esta, mas o teu povo que está espalhado pela face da terra. Remova, Senhor, do meio do teu povo aquilo que está para roubar a glória do Senhor. Repreenda a ação de Satanás, porque o Senhor tem poder para fazer isso. E nos dê a alegria do Teu Espírito Santo, a alegria da salvação, a alegria da redenção, a alegria da vida em comunidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, viva, eficaz, poderosa, para discernir o mais profundo do ser. Seja glorificado com esse último cântico que vamos cantar nesta noite. Que esse seja o desejo de todos aqueles que aqui estão e que estão em Cristo. Ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor não permita que alguém saia daqui sem estar em Cristo. Que nessa noite haja o poder libertador que produz salvação. Salve crianças, ó Deus, da nossa igreja. Salve jovens, homens, mulheres que estão aqui. Visite com o teu poder. Faça produzir vida onde não há. Esse é o poder do Senhor. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam sempre agradáveis diante da tua presença, Senhor nosso, Redentor nosso. Amém.